Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Marcos Cruz falando com vocês. E eu estava meditando um pouquinho, pensando, na verdade, nessa temática. Lendo aqui o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 10 ao 16, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, que diz o seguinte. Diz assim, do versículo 10, E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Meus amados irmãos, eu estava pensando, como eu falei para vocês, sobre essa questão da vida de Paulo, meditando enquanto a gente está trabalhando, realizando qualquer atividade no nosso dia a dia, a gente vai meditando na palavra de Deus. E aí, eu fiquei pensando na carreira de Paulo. Deus tinha um plano para levar Paulo para muitos lugares, como diz o próprio texto. Olha só, vai porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aqui nós temos pelo menos 3 públicos diferentes, os reis, os gentios e os filhos de Israel. Públicos a quem Paulo ia levar a palavra de Deus, a quem Paulo ia anunciar. Era o plano de Deus que Paulo fosse a esses públicos levar a palavra do Senhor. E ele foi. No entanto, e ele cumpriu, tanto é que nós temos todas as epístolas paulinas, essa compilação teológica, né? Todo esse desenvolvimento teológico que as epístolas de Paulo nos fornece, que servem de base, né? São a teologia da igreja, estão desenvolvidas lá. No entanto, nas epístolas. No entanto, o que eu quero compartilhar com vocês, entre outras coisas, é o seguinte: Paulo, no meio desse público que é composto, como o diz aqui o texto, aos reis, aos gentios e os filhos de Israel, Paulo encontrou pessoas diferentes. Essas pessoas estavam nesse público e eu fiquei pensando nisso. E essas pessoas diferentes, né, ou pelo menos que faziam parte desse público, estavam fazendo parte, compunham o público, essas pessoas trouxeram alguns problemas para Paulo. E eu quero compartilhar sobre 4 tipos de pessoas que Paulo encontrou durante seu ministério. Ele encontrou os reis, ele encontrou gentios, ele encontrou judeus, mas ele também encontrou o Elimas. Por exemplo, o Elimas, como diz a Bíblia no livro de Atos mesmo, capítulo 13, do verso 4 ao 12, foi um mágico que estava trabalhando para afastar, por exemplo, ou trabalhou para afastar o procônsul que Paulo tinha ganhado para Jesus. Então, veja, o primeiro tipo de pessoa que Paulo encontrou são aqueles que querem enganar, são os enganadores, que têm o objetivo de afastar ou de desfazer o trabalho que já foi
realizado com sucesso. São os afastadores da fé. O segundo tipo de pessoa que eu quero compartilhar com vocês são os imitadores ambulantes. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 19, no versículo 13 ao 16, Paulo encontrou aqueles que, como diz a Bíblia, estavam expulsando demônios em nome de Paulo. Eles estavam imitando Paulo, sem a autoridade de Paulo. E eles tentaram fazer com que aquela pessoa fosse liberta. E esses imitadores não conseguiram. Por quê? Rituais não funcionam. Apenas rituais não funcionam. É interessante compartilhar que o Dr. T.L. Osborne, ele fala, melhor dizendo, em uma das suas pregações que eu assisti fiz vários cursos com Osborne, diz que ele, no início do seu ministério, ouviu um pregador fazer um trabalho de curas e libertação, que depois o Osborne imitou. E acabou que deu certo. Mas no caso de Osborne, era um homem de fé, tanto que teve uma vida dedicada à evangelização, pregou nos países, né, ao mundo, ao redor do mundo, muitos países, continentes, cortinas de ferro, tudo mais. Osborne foi uma voz que Deus usou para avançar nesses países comunistas e levar a palavra do Senhor. Ele conta que imitou aquele pregador quando orava por um enfermo. Mas no caso dessas pessoas que a Bíblia relata no texto de Atos, capítulo 19, versículo 13 a 16, eles tentavam imitar Paulo, mas eles não tinham nenhum compromisso com o Deus de Paulo. Eles simplesmente queriam imitar e, sem sucesso, foram envergonhados. A experiência não deu certo. O terceiro tipo de pessoa, ou a terceira pessoa que Paulo encontrou que eu quero destacar, chama-se Demétrios. Bom, Demétrio foi um causador de tumulto, como diz a Bíblia em Atos 19, capítulo 23 ao 41. Ele causou tumulto no templo por causa da queda, por exemplo, nos lucros geradas, né? Quedas geradas pela pregação de Paulo. Bom, gente, o evangelho, quando chega na vida de algumas pessoas ou em algum lugar, ele promove mudança. O evangelho promove mudanças, exatamente. E foi o que aconteceu, mas apareceu um Demétrio. Essas mudanças podem gerar desconforto. Eu me lembro de um culto que eu estava pregando na minha adolescência. Eu dirigia um ponto de pregação numa casa, numa residência. Quando adolescente, eu e a minha namorada na época, hoje minha esposa, dirigimos vários cultos de ponto de pregação. E aí, em uma dessas casas, acontecia um tráfico, era uma biqueira. E ali o comércio começou a cair, o comércio de drogas começou a cair. As pessoas foram até a igreja, o responsável foi até a igreja reclamar para o pastor, e eu tive que deixar aquele ponto de pregação por conta da queda nos lucros daqueles traficantes naquela ocasião. Bom, o evangelho provoca mudanças até na economia, porque quem rouba deixa de roubar. Acontece que aparece um Demétrio. Aí o Demétrios quer causar problema por conta da queda e gera tumultos, como aconteceu no episódio que está registrado em Atos 19 ao 41. E é interessante que esses mascaram, né, os seus interesses pessoais com roupagens espirituais. Existe dentro da própria igreja, infelizmente, existem pessoas desse tipo. O quarto que eu quero encontrar é o Eutico, que eu quero destacar é o Eutico. Eutico foi um jovem que a Bíblia diz sentou lá no segundo andar, no terceiro andar do templo, e aí a pregação de Paulo demorou um pouquinho mais e o Eutico caiu, dormiu, caiu, e aconteceu que
gerou um tumulto, apesar que Deus estava na vida de Paulo e ele acabou sendo alvo de um milagre, né? Como Paulo orou por ele. Mas de toda forma, o Eutico, ele estava sentado na janela, estava distante, desinteressado, adormeceu profundamente. Ninguém é impedido de adormecer durante uma pregação longa, mas é preciso lutar contra isso. No caso do Eutico, dormiu, caiu, não é? Perdeu a batalha para o sono. E quantos crentes perdem a batalha para o sono nos últimos tempos? Vai, acorda, dorminhoco, vai servir a Deus. Passou o ano de 2022 dormindo e não teve a coragem, foi vencido pelo sono. Que vergonha! Mas, no entanto, caiu e morreu. Então são 4 tipos de pessoas que Paulo encontrou, pelo menos que eu destaco aqui, e dentre outras, é claro, do seu ministério. Foi só uma meditação que eu estava fazendo, estava pensando nessa oportunidade e compartilho com vocês. Elimas, que é o afastador da fé. Aquele que procura afastar as pessoas, principalmente os novos convertidos. O segundo são os imitadores, aqueles que tentam enganar, mas não vivem, não têm compromisso com aquilo que ele está tentando demonstrar, são os aparentes. O terceiro, né, são os demétrios, causadores de confusão. Que são os que causam tumulto por qualquer coisa, qualquer perca que eles tenham, eles causam tumulto, né? O quarto são os Eutico, ou o Eutico, que é representado pela pessoa desinteressada, está no templo, desconectada, sentado na janela, olhando para fora, perdendo a batalha para o sono. De toda forma, qualquer que seja a pessoa, o tipo de pessoa que a gente vai enfrentar, Paulo, essas não são todas, porque Paulo encontrou o Timóteo, encontrou Tito, encontrou Lídia, encontrou Priscila, encontrou Áquila, tiveram muitos outros, né, que representam, mas destaquei esses. De toda forma, em nossa caminhada cristã, vamos encontrar muitos desses. E nós temos que vencer todos em nome do Senhor Jesus, porque Deus tem um plano para nós. Portanto, se alguma pessoa com essas características estiver no seu caminho, vença-o em nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é poderoso para nos garantir vitória. Deus abençoe em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, olha, compartilha com mais alguém, dá uma curtida aí, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, um abraço!